a parte clínica, quem salva a gente acaba sendo minha mãe, então é um trabalho até familiar. E a gente vai falar um pouquinho da obesidade aqui. A obesidade ela tem uma característica muito peculiar. Ela é uma das principais doenças que a gente consegue identificar só de olhar para o paciente. Todo mundo sabe qual tipo de doença que essa pessoa famosa tem, mas porque ele é uma pessoa famosa. A obesidade, só de você olhar, é exatamente o que o Dr. Rosati falou. A gente consegue ver quem tem essa doença, quem está ficando doente. Então, acaba que ela é uma doença até estigmatizante. E os números hoje da obesidade no mundo eles estão explodindo. A gente só vê isso aumentando. Opa, desculpa. A gente só vê isso aumentando. Então, isso aqui é a prevalência da obesidade nos países ao redor do mundo. A gente vê que tem vários países que têm um índice maior do que 30% de obesidade. Isso é muito marcante na América do Norte e no Oriente Médio. E a gente vê que isso é uma progressão que só vem aumentando. Então, em 1975, o índice de massa corporal no mundo ele era 1, que aumentou drasticamente. E existem diversos fatores que contribuem para isso. Basicamente, o tipo de alimentação industrializada e o tipo de hábito das pessoas vem contribuindo demais para isso. Aqui no Brasil, a gente tem um número muito elevado de pessoas com obesidade. Em vários estados, a gente tem um percentual de mais de 20% de obesidade. E no nosso país, 19,8% da população é obesa, tem um IMC acima de 30. E 13 milhões de pessoas têm obesidade grau 2, que a gente vai ver mais para frente, é a obesidade que você já passa a ter indicação cirúrgica. Então, assim, é um número imenso de pacientes que, apesar da gente gradativamente ter aumentado o número de cirurgias, a gente não consegue tratar de forma adequada. O que é o índice de massa corporal? Que é exatamente o que a gente usa. A gente usa o índice de massa corporal desde 1992, e especificamente porque é uma coisa fácil de ser calculada. Não é a forma mais adequada, porque você usa peso sobre a altura ao quadrado. Então, assim, uma pessoa que tem muita massa muscular, ele vai ter um índice de massa corporal mais elevado do que alguém que tenha muita quantidade de gordura corporal, visceral, mas é a forma mais fácil, assim, a gente com uma balança consegue identificar isso. Então, atualmente é o que a gente usa para saber classificar os pacientes dentro dos diversos graus de obesidade. A definição histórica da obesidade era que era um paciente preguiçoso, era um paciente que comia mais do que devia, era um paciente que não tinha força de vontade para emagrecer. Hoje, a gente tem uma definição diferente. A gente sabe que é uma doença multifatorial, é uma doença que está associada a diversos tipos de patologias metabólicas, e é uma doença que vem cada vez mais aumentando, apesar dos esforços que a gente tem para poder tratar isso de forma mais adequada. E quais são as principais complicações da obesidade que, objetivamente, hoje são os alvos que a gente busca tratar com a cirurgia? É o diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, a apneia do sono, a doença osteoarticular. E hoje a gente sabe que pelo menos 12 tipos de neoplasias malignas elas estão ligadas diretamente à obesidade. Então, hoje a gente consegue, com a cirurgia, tratar esses tipos de doença. Esse aqui foi o primeiro estudo grande prospectivo que mostrou que a cirurgia consegue manter uma perda de peso no longo prazo, depois de 10, 15 anos, quando comparada com o estudo controle. Esse estudo ainda tinha algumas cirurgias que hoje não são mais realizadas, como a banda e a gastroplastia vertical bandada. Então, assim, a gente usa basicamente o bypass gástrico.
Mas quando você compara com controle, e essa é uma das maiores vantagens da cirurgia bariátrica, que a gente consegue fazer com que o paciente perca peso e consegue manter alguma perda de peso no longo prazo. Existe reganho, mas esse reganho ele é muito menor do que no paciente, por exemplo, com um tratamento clínico. E esse mesmo estudo, ele conseguiu identificar e mostrar que a cirurgia ela consegue diminuir a mortalidade cumulativa dos pacientes. Então, assim, é uma cirurgia que você consegue diminuir a médio e longo prazo a mortalidade. Quem não quer viver mais? Então, quando você dá essa oportunidade para o paciente, até porque hoje isso é muito mais divulgado do que era, e a gente sabe muito mais do que sabia há 10, 15 anos atrás, a gente vê que o benefício da cirurgia é bem importante. Isso daqui é um estudo que mostrou, depois de 5 anos, quais seriam os benefícios em relação às principais comorbidades associadas à obesidade, os benefícios do bypass gástrico, que hoje é o padrão ouro do tratamento cirúrgico. Então, quando você vai comparar qualquer técnica cirúrgica, quando você vai comparar qualquer tratamento clínico, a gente sempre compara com bypass gástrico. Então, a gente tinha melhora da patologia, quando a gente conseguia diminuir a quantidade de remédio que esse paciente tomava, e a remissão. A gente nunca não fala em cura do diabetes ou da hipertensão, porque eventualmente esse paciente pode voltar a ganhar peso, ou ele pode recrudescer a própria doença, independente de ganhar peso ou não, e voltar a ter que tomar remédio. Então, a gente sempre fala em remissão. Então, assim, ele mostrou que no diabetes a gente tinha 100% de melhora, com 80% de remissão, ou seja, o paciente conseguia manter uma hemoglobina glicada e uma glicemia muito bem controladas, sem remédio nenhum. E na hipertensão é um pouco menor do que no diabetes, mas ainda tem um resultado muito bom. Então, atualmente, o paciente diabético, na maior parte das vezes, ele faz a cirurgia e sai do hospital sem nenhum remédio, e a gente vai controlando essa glicemia. Mesmo o paciente que toma insulina, a gente consegue controlar isso, na maior parte das vezes, o paciente ficando sem remédio. Quando ele tem um diabetes de longa data ou é um diabetes muito grave, a gente às vezes deixa algum remédio, mas na maior parte das vezes esse paciente sai sem medicação nenhuma do hospital. E como eu tinha dito, esse mesmo estudo mostrou também a diminuição da mortalidade pela cirurgia. Então, assim, é um estudo prospectivo muito grande que foi realizado em Utah, que ele mostra até 40% da diminuição da mortalidade global do paciente, diminuição importante da doença arteriosclerótica, uma diminuição assombrosa, né, da mortalidade por diabetes. Você considerar que você consegue praticamente excluir a mortalidade por diabetes de um paciente é um benefício muito grande que a cirurgia consegue dar. E esse foi o primeiro estudo que conseguiu mostrar uma causa da diminuição da cirurgia com a diminuição da mortalidade por câncer. Obviamente, os cânceres são relacionados à obesidade. Então, esse estudo mudou muito até a nossa forma de pensar, porque, inclusive, quando a gente vai discutir com um mastologista, por exemplo, uma das principais coisas que ele pede para o paciente é para o paciente perder peso, porque a obesidade é um fator de risco assombroso para, por exemplo, câncer de mama. E como é que a gente está operando aqui no Brasil? Hoje o Brasil é o segundo país em cirurgia bariátrica no mundo. Então, a gente só perde para os Estados Unidos. Per capita, a gente já opera mais do que os Estados Unidos. Então, a gente tem uma experiência assim, muito, muito grande em cirurgia bariátrica. Então, esses dados são de 2018. A gente tinha 13 milhões de pessoas elegíveis para realizar a cirurgia bariátrica e a gente operou 0,5% dessa população. Então, assim, a gente ainda opera pouco, considerando que é o melhor tratamento, a melhor forma de tratamento para a obesidade, a gente ainda opera muito pouco.
E como eu tinha conversado antes com o Dr. Rosati, a maior parte das cirurgias são em âmbito ou de plano de saúde ou particular, mas assim, do âmbito particular, né? O SUS, hoje, ele tem um programa muito, muito falho para tratar a obesidade. A maior parte dessas cirurgias aqui que estão evidenciadas, elas ocorrem ou no Paraná ou em São Paulo, que são responsáveis por mais de 90% das cirurgias do SUS no Brasil. Então, se você considerar que Paraná e São Paulo operam 90%, os outros estados praticamente não operam, né? Aqui no Rio, a gente tem alguns programas, mas que tem um número muito pequeno de cirurgia. Então, hoje a gente ainda opera muito pouco. Quando você vai comparar com os Estados Unidos ele não consegue operar mais porque o paciente lá não quer. Tanto que o índice de massa corporal médio dos pacientes que operam lá é muito maior do que os pacientes que operam aqui, porque boa parte dos pacientes lá, eles não querem mudar o hábito de vida, eles têm dificuldade em aceitar isso. Então, quando você conversa com um cirurgião americano, ele fala, eu não consigo operar mais porque o meu paciente não quer, eu tenho que tentar convencê-lo. E isso não acontece aqui no Brasil de forma alguma. Quando a gente montou o serviço de cirurgia lá nos servidores e abriu primeira vez, em menos de um mês tinham mais de 1.000 pessoas na fila. A gente hoje não opera mais porque os pacientes não têm acesso, basicamente isso. Mas, apesar disso, as cirurgias vêm aumentando, a gente consegue cada vez operar mais pacientes. Esses dados vão até 2018, né? Em 2020, por conta da pandemia, aconteceu uma coisa assim muito característica. A gente parou de operar em março, abril, ficou sem operar abril, maio, por conta de uma regulamentação que a gente não podia fazer cirurgia eletiva. E quando a gente voltou a fazer cirurgia eletiva de forma gradativa, a própria mídia disseminou muito isso, o paciente obeso ele evolui de uma forma muito ruim com o Covid. E por conta disso, o número de pessoas que resolveram fazer a cirurgia para poder tratar a obesidade, ele só vem aumentando desde então. Então, eu estava lendo um trabalho ontem que mostra que o paciente com obesidade grau 1, ou seja, nem é um paciente que ainda tem indicação de fazer cirurgia, ele tem uma chance de 33% maior de morrer do Covid do que um paciente sem obesidade. E a obesidade grau 3, ela consegue ser quase tão grave para a chance de morte quanto se o paciente fosse idoso. E os pacientes idosos com obesidade, que são mais raros, eles têm uma chance de quase dobro de falecer. Então, assim, isso fez com que os pacientes com obesidade acabassem procurando muito mais o tratamento cirúrgico por medo do Covid mesmo. Apesar de, assim, o paciente ter medo de sair de casa, o paciente que não precisa sair de casa, ele ter ficado um pouco preso, a gente viu isso aumentar muito. Mas, apesar da gente ter 13 milhões de pacientes, né, com indicação cirúrgica, a gente tem que operar todo mundo? Não tem. Hoje a gente sabe que assim, a cirurgia, apesar de ser a melhor forma de tratar a obesidade, é a forma mais agressiva. Então, a gente tem que saber muito bem quem que deve operar, como é que a gente vai indicar a cirurgia para esse tipo de paciente. Então, o primeiro preceito fundamental é que esse paciente tem que ter tentado fazer um tratamento clínico. Você não pode pegar um paciente e sair operando ele e achar que ele vai resolver todos os problemas dele. Isso a gente vê muito com adolescente e adulto jovem que chega no consultório achando que a cirurgia vai resolver todos os problemas e nunca fez uma dieta. Nunca fez o acompanhamento com endócrino, com nutricionista. Então, não faz sentido você partir para um tratamento mais agressivo num paciente que nunca tentou um tratamento menos agressivo, que objetivamente pode funcionar. Tem uma chance menor, estatisticamente, mas ele pode funcionar. A segunda coisa que pode até parecer um excesso tá aqui, que é o desejo do paciente, é uma coisa que a gente vê muito. Então, é o marido querendo que a esposa opere, é a esposa querendo que o marido opere,
são os pais querendo que um filho opere porque vai resolver. Então, assim, o paciente ele tem que querer, porque a cirurgia ela é uma ferramenta. Se ele não mudar o hábito alimentar e o hábito de vida dele, a cirurgia não vai funcionar de forma adequada. Pode melhorar. Então, assim, quando você pega um paciente com 150 quilos e ele, no longo prazo, consegue permanecer com 100, você vai falar, cara, ele ainda é obeso, mas ele é menos obeso do que era. Mas o ideal é que ele consiga tratar as comorbidades, sair da obesidade. Então, para isso, o paciente querer assim, é fundamental. Hoje, a gente pode operar pacientes acima de 16 anos. A idade limite, hoje, pelo CFM, não existe uma idade limite, então a gente tem que ponderar qual é o benefício que esse paciente vai ter ou não. Então, se você pega um paciente de 75 anos, por exemplo, onde a única comorbidade dele é um problema osteoarticular no joelho, ele vai ter um benefício grande, se tiver um risco cirúrgico razoável, é uma coisa factível. As contraindicações hoje que nós temos são doença psiquiátrica descompensada, alcoolismo e uso de drogas ilícitas, que isso tem que ser tratado previamente. E, necessariamente, o índice de massa corporal ele tem que ser acima de 35. O paciente que tem entre 30 e 35, isso ficou muito ventilado na mídia por conta da cirurgia metabólica, a gente só pode operar para poder tratar o diabetes. Então, não é considerado cirurgia bariátrica. E, mesmo assim, não é qualquer paciente diabético que a gente pode operar. Esse daqui são os dois tipos de cirurgia que a gente hoje faz. 95% das cirurgias realizadas no Brasil e no mundo são essas duas, que é o bypass gástrico e a gastrectomia vertical. Eu vou mostrar mais para frente como é que a gente faz. Só que o cirurgião é uma pessoa que adora inventar, adora coisa nova. Então, assim, existem diversos tipos de cirurgia. Algumas cirurgias que foram realizadas antigamente não são mais realizadas, como a banda gástrica, e algumas cirurgias novas que ainda estão em estudo. Mas eu acho que é importante a gente saber porque o tipo de anatomia do paciente bariátrico faz total diferença no tipo de complicação tardia que ele pode ter, no tipo de complicação nutricional que ele pode ter. Então, esta aqui é um duodenal suíte de anastomose única, que é uma cirurgia que é feita muito no Oriente Médio, mas hoje ainda não é padronizada no Brasil. E eu não estou brincando, tem muita cirurgia. Essa cirurgia de Lazaroto, por exemplo, é um cirurgião que inventou uma cirurgia que foi feita em 1960, que é o bypass jejum ileal, e resolveu padronizar da forma dele e faz. É uma cirurgia que não é padronizada, ele, inclusive, não faz mais parte da sociedade de cirurgia bariátrica por conta disso, que ele fica fazendo uma cirurgia que é proscrita no mundo inteiro, mas que, eventualmente, a gente pega um paciente com uma cirurgia dessa. E, assim, pessoas famosas têm essa cirurgia, então não é uma coisa tão incomum. E chega a ser assustador, porque é uma cirurgia, por exemplo, que não tem efeito metabólico nenhum e o paciente fica desnutrido. Existe o bypass, o mini bypass, que a gente chama, que é o bypass numa alça só que com a experiência do câncer gástrico, isso antigamente, você via que quando você faz uma alça só, você tem um refluxo biliar e isso predispõe a neoplasia de boca anastomótica. Então, da mesma forma, inventaram essa cirurgia, não é padronizada no Brasil, mas eles realizam. E existe o suíte duodenal, que é uma cirurgia extremamente absortiva. Ela hoje pode ser realizada no Brasil, mas é uma cirurgia que, assim, as complicações dela são muito graves, então hoje a gente evita ao máximo fazer. Quais são os mecanismos de ação das cirurgias? A cirurgia, óbvio, a perda de peso melhora muito, e é um dos mecanismos de ação, mas eles têm um mecanismo de ação que são independentes da perda de peso. Então, principalmente no bypass gástrico, você tem um aumento importante de GLP-1, que melhora o diabetes. Como eu disse, o paciente sai do hospital sem medicação. Você tem diminuição da fome, aumento da saciedade, você tem uma alteração da preferência alimentar, então o paciente passa a comer diferente, ele passa a ter um paladar diferente.
Isso, inicialmente, até para o paciente é meio assustador, que assim, ele passa a comer coisas que ele nunca comeu, passa a detestar coisas que ele adorava. E o bypass ele consegue ter um aumento do gasto energético do paciente que nos livre ser inalterado. Nas duas cirurgias, você tem um aumento da velocidade do esvaziamento gástrico, que isso favorece muito esses mecanismos. A gente tem alguns fatores endócrinos, que é o aumento do GLP-1 e do PYY, é a diminuição da grelina, que são uma das principais formas de ação daqueles medicamentos injetáveis que hoje estão muito em voga, né? O Saxenda, Victoza, que a gente consegue também usar para tratar os pacientes de forma conjunta. E existem outros fatores, como a mudança da microbiota, a mudança dos ácidos biliares, que ajudam muito na perda de peso. Aqui eu queria mostrar um pouquinho da cirurgia. Essa daqui é a gastrectomia vertical, que é o sleeve, né? Então, a gente passa uma sonda de Fouché, que é o do calibre 32 French, que é o que vai moldar o tubo gástrico que vai ficar, o tubo gástrico remanescente. Então, a gente inicia utilizando uma pinça ultrassônica, a gente inicia a ligadura de toda a grande curvatura gástrica até lá em cima, perto do esôfago, no ângulo de Ries. E aí a gente vai moldar, vai soltar todo o estômago e, posteriormente, a gente, com o uso do grampeador, vai moldar o estômago que vai ficar. O estômago que sai, isso vai depender do tamanho do estômago do paciente. O estômago que fica, o ideal é que ele fique sempre do mesmo tamanho. Na maior parte das vezes tem até 120 ml de capacidade esse estômago que vai ficar. E aqui é o grampeamento que a gente faz. A sonda está aqui embaixo. A gente usa um grampeador de 60 milímetros. Então, aqui a gente já fez o primeiro grampeamento. A gente inicia o grampeamento mais ou menos a 3 a 4 centímetros do piloro e vai subindo em direção ao ris, junto da sonda de Fouché, para poder moldar o tubo gástrico. A primeira carga, eu não sei se vocês repararam, ela era de uma cor verde. Essa carga já é laranja. E para que isso? Cada parte do nosso tubo digestivo ela tem uma espessura diferenciada. E o nosso estômago ele tem uma espessura diferenciada quando você pega do antro até lá em cima. Então, cada parte do estômago a gente usa uma carga que tem uma espessura de fechamento diferente. No antro, usa carga para tecido mais grosso, que é aquela carga verde. No corpo, usa uma carga laranja. E lá, no fundo, a gente usa uma carga azul. Eu não sei se vocês repararam, mas aqui, antes de fazer o grampeamento, a gente pede para o anestesista puxar e empurrar a sonda de Fouché. Para quê? Para ter certeza, primeiro, que a gente não está grampeando ela, e segundo, que existe um pertuito. A gente não está inadvertidamente fechando esse tubo gástrico. Então, aqui a gente vai terminando a dissecção, vai colocar mais uma carga para fazer o grampeamento e resseca toda essa parte que está à nossa direita. Aqui a gente conectou já a dissecção lá no fundo, vai colocar a carga para terminar essa dissecção. A gente coloca a carga para fazer o último grampeamento. E aqui eu vou falar do bypass. Nitidamente vocês vão ver que o bypass é uma cirurgia um pouco mais trabalhosa do que a gastrectomia vertical. A gastrectomia vertical é o que a gente fala, é a cirurgia mais fácil de fazer errada. Porque se você, por exemplo, apertar demais o tubo gástrico, se você criar uma angulação no tubo gástrico, você cria um tubo de alta pressão. E se isso ficar com alta pressão, é a principal causa de fístula na gastrectomia vertical. Aqui no bypass,
A gente inicia passando a sonda de Fouché para poder esvaziar esse estômago, e é o que a gente vai usar para moldar o pouch gástrico, que é o estômago pequenininho. E a primeira coisa primordial para começar o bypass é a gente identificar as alças intestinais, ver se o paciente não tem nenhuma aderência que impeça a gente de fazer o bypass gástrico. Então, se o paciente tiver, por exemplo, uma má rotação intestinal e uma banda intestinal ou tiver uma aderência muito importante, a gente pode eventualmente não fazer o bypass e só fazer a gastrectomia vertical. Aqui já é a confecção do pouch gástrico, então a gente inicia pela pequena curvatura. Aqui a gente consegue ver o vago, tá vendo? A gente tenta ir entre o vago e o estômago. A gente começa a dissecção pela pequena curvatura para poder confeccionar o pequeno estômago, que é o pouch gástrico, né? Então, a gente aqui, como é na parte superior do estômago, uma parte menos espessa, a gente usa a carga azul. E esse pouch gástrico, ele tem uma capacidade de aproximadamente 30 a 50 ml. A gente vai fazer com uma carga azul na transversal e uma carga e meia, mais ou menos, na longitudinal em direção ao estômago, sempre mexendo com a sonda para evitar que a gente feche esse estômago. Um pouch de tamanho adequado é um pouch até de 4 centímetros. Então, apesar da gente usar mais do que 4 centímetros na carga, né, porque a carga tem 4,5 centímetros, como o estômago está colabado e ele não é um órgão muito fino, o pouch, o tamanho final dele fica aproximadamente 4 centímetros. Então, a gente vai dissecando até o final do ângulo de His, algo parecido com o que a gente fez com a gastrectomia vertical, e vai fazer esse grampeamento lá até o final. E aí a gente faz o pouch gástrico, sempre mexendo na sonda de Fouché, exatamente para a gente não ter alguma complicação. E aí a gente pega a alça intestinal a partir do trites, conta 80 centímetros. Essa alça que está à nossa direita é a alça que vem lá do ângulo de trites, ou seja, vai ser a nossa alça biliopancreática, e a alça que está à nossa esquerda é a nossa alça que vai em direção ao ilho, que vai fazer parte da alça alimentar. A anastomose a gente faz com o grampeador, então a gente coloca o grampeador, faz uma anastomose de 3 centímetros, então vocês vão ver que a gente vai até o número 3 ali nessa carga. E a maior parte da anastomose ela acaba sendo feita pelo grampeador mesmo. Então, a gente coloca o grampeador e vai confeccionar essa anastomose. E, como eu disse, a carga tem várias espessuras diferentes, e essa carga é branca. Então, essa carga é para um tecido menos espesso. Como a gente usa o delgado, é a carga mais adequada porque faz com que tenha menos sangramento. Então, aqui a gente acabou de fazer a anastomose e fica esse orifício que a gente vai fechar com uma sutura. Antes de fechar essa sutura, a gente passa a sonda de Fouché, né? A gente passa através do estômago até a alça jejunal. E para que a gente faz isso? Para a gente poder calibrar o tamanho dessa anastomose. Então, a anastomose não vai ficar nem muito larga, nem muito apertada. E segundo, para a gente não correr o risco de pegar, por exemplo, a parede posterior dessa anastomose e fechar completamente. Então, a sonda de Fouché tem esses dois objetivos. Aqui a gente vai confeccionar a anastomose com a sutura. A gente usa um fio inabsorvível. Antigamente a gente usava fio absorvível, mas o índice de estenose chegava a 7, 8%. Hoje, com fio inabsorvível, o índice de estenose diminuiu muito, é de menos de 2%. A gente ainda tem, mas isso acaba dependendo muito do paciente, até porque, como é muito padronizado, acaba ficando quase sempre do mesmo tamanho. Então, tem alguns pacientes que fazem uma reação inflamatória maior e acabam fazendo uma estenose. Mas hoje já é bem mais raro. Então, aqui a gente faz essa anastomose fazendo essa sutura e essa parte da gastroêntero está confeccionada.
Aqui a gente já vai contar a alça alimentar. Então, a nossa direita é a alça bilipancreática, a gente está contando a alça alimentar. A gente faz uma alça alimentar de 120 centímetros. E a confecção dessa anastomose é bem parecida com a da gastroêntero. Então, a gente vai fazer um furo na alça alimentar e um furo na alça bilipancreática, vai colocar um grampeador e vai fechar esse orifício. Então, é bem parecido a forma que a gente faz essa anastomose. E aqui já é a cirurgia praticamente completada. Então, a gente tem a gastroêntero, tem uma alça comum que vai ser seccionada posteriormente e tem a enteroêntero. E depois de toda a cirurgia está quase pronta, a gente faz o teste do azul de metileno. Vocês estão vendo que a alça está enchendo. Então, a gente joga azul de metileno nessa alça. Para quê? Para ver se ficou algum orifício que passou desapercebido, se por acaso ficou mal fechado, a gente fez algum furo que não era para ter feito. Então, toda cirurgia a gente faz um teste de azul. E no final da cirurgia, a gente secciona essa alça aqui comum, e o Y de Roux tá pronto. E como é que a gente hoje faz o pós-operatório? Na maior parte das vezes o paciente vai ou para o quarto ou para uma unidade de pós-operatório, que é um pouco diferente do CTI, é uma unidade que ele pode ficar monitorizado, mas ele pode andar. Então, isso para a gente é muito importante. A hora que o paciente tiver condição de andar, tiver acordado, melhorou da anestesia, ele deve andar. Isso diminui drasticamente a quantidade de complicação. A gente usa a heparina de baixo peso de forma regular, então a gente faz no dia anterior à noite e faz no dia seguinte da cirurgia pela manhã, em todos os pacientes. Nos pacientes de menor risco, ou seja, que o paciente tem menos de 150 quilos, paciente que não fuma, paciente com menos de 50 de MC, a gente deixa durante 6 dias. Nos outros pacientes, a gente deixa durante 12 dias em casa. Na maior parte das vezes, a alta acontece em até 24 horas. E uma coisa que é fundamental, o paciente tem que estar bem orientado, porque é uma cirurgia que é razoavelmente complexa e tem muita informação. Então, você tem que tentar orientar ao máximo o paciente. A parte nutricional, a maior parte das informações quem dá são os nutricionistas, mas isso é fundamental. Se o paciente, não é uma cirurgia que se o paciente comer muito, ele vai vomitar e passar mal. É uma cirurgia que se ele resolver comer o que ele quiser, ele pode eventualmente fistulizar e morrer. Então, isso tem que ser muito bem orientado para ele. E agora eu vou falar da parte ruim, né? Eu falei da parte boa, a cirurgia é muito boa, mas tem complicação. Então, uma coisa que é fundamental para a gente poder tentar entender o que esse paciente está tendo é saber qual tipo de cirurgia que ele fez. Então, hoje, a própria sociedade ela tem uma carteirinha virtual que você preenche os dados da cirurgia do paciente e para o paciente ter a cirurgia, porque, por incrível que pareça, tem muito paciente que não sabe qual tipo de cirurgia que ele fez. A gente tem que diferenciar se a complicação é precoce, antes dos 30 dias, ou se ela é tardia, que tem algumas complicações de longo prazo, que eu acho que assim, é muito amplo, mas eu tenho uma complicação que eu quero falar que eu acho que é fundamental. E a sonda nasogástrica, isso pode parecer até bobeira, mas assim, não pode de forma alguma passar sonda nasogástrica no paciente fez bariátrico, mas de forma nenhuma. Eu já vi passarem sonda nasogástrica no paciente. O paciente foi para o CTI, passa sonda nasogástrica, fura o estômago. Então, você pode agregar uma complicação a um paciente que já está complicado. Então, assim, sonda nasogástrica é, assim, proibitivo, não pode passar nesse tipo de paciente. A taquicardia, paciente com mais de 120 batimentos por minuto, é o sinal mais sensível de uma complicação potencialmente cirúrgica. Então, se o paciente tiver taquicardia, não está sentindo nada, não tem dor, está taquicárdico, já acende todos os sinais de alerta, porque é bem possível que esse paciente tenha uma complicação. Esse daqui é a incidência que hoje a gente tem das complicações precoces, né? Aproxima de 1,5%, onde o sangramento, grosseiramente, a maior parte das complicações. Por quê? Primeiro que a gente usa anticoagulante sempre.
Então, a gente prefere muito mais ter um sangramento, que é mais fácil de controlar e ter uma mortalidade grosseiramente menor, do que uma embolia pulmonar. A trombose de porta, hoje, é uma complicação que está muito associada à gastrectomia vertical. Apesar de ainda ser baixa, é uma coisa que acontece. Ninguém sabe exatamente qual é a causa, mas é uma coisa que, assim, trombose de porta a gente via muito em paciente com hipertensão portal e com a gastrectomia vertical a gente passou a ver em pacientes, assim, com 40 de MC que fizeram a gastrectomia e não tinham nenhuma comorbidade importante. Então, isso é uma coisa que chama muito atenção. Essa imagem é a imagem que a gente mais recebe do paciente, manda mensagem, fala, doutor, estou evacuando sangue. A maior parte dos sangramentos pós-operatórios, elas acontecem para dentro do tubo digestivo e, na maior parte das vezes, nas primeiras 24 horas do paciente. Como eu disse, a gente usa Clexane, heparina de baixo peso, de forma regular. A gente opera muito paciente hipertenso e a linha de grampo, a linha de grampeamento é o principal foco de sangramento. No bypass, a gente tem uma linha de grampeamento muito maior, né? São 2 anastomoses e todo o estômago excluso e o paute gástrico, e na gastrectomia vertical é toda a linha de grampeamento do estômago em si. Então, existe uma chance muito grande de sangrar. Hoje, a gente sutura todas as linhas de grampeamento para diminuir essa chance, mas apesar disso, a gente tem sangramento. E aqui é só para mostrar o sangramento para dentro da barriga. Hoje é bem mais raro. Vocês vão ver que aqui é um bypass gástrico, ficou sequinho, ficou bonito, correu tudo bem. O paciente, depois de 4 horas pós-operatório, fez um pico hipertensivo e teve que voltar para a sala porque estava cheio de sangue na barriga. Então, isso é uma coisa que acontece. Hoje em dia, a gente não usa dreno, é muito raro a gente usar dreno, porque ele trazia mais fatores de confundimento do que benefícios. Então, a gente hoje parou de usar dreno, até porque a gente tem acesso à tomografia de forma fácil, então não parou de fazer sentido usar dreno. E isso aqui, graças a Deus, é uma coisa hoje muito, muito rara, mas é exatamente o que a gente não quer no paciente faz bariátrica, uma coisa que antigamente era relativamente mais comum. Então, quanto mais precoce a gente conseguir tratar esse paciente, melhor vai ser a evolução dele. Então, o paciente está estranho, fez uma febre, está com dor, qualquer coisa diferente, hoje a gente tomografa. Não tem muito sentido ficar esperando para ver como ele vai evoluir, porque esse é um tipo de paciente que faz uma tempestade inflamatória, não são todos, mas alguns fazem uma tempestade inflamatória que, às vezes, você não consegue. Assim, em 12 horas, o paciente está, desde começou com uma dor, com febre, até estar extremamente grave. Se a gente conseguir intervir de forma laparoscópica, é melhor, até porque a chance de tratar e o paciente acabar evoluindo mal com laparotomia acaba sendo um pouco maior. Hoje, o tratamento conservador é muito, muito pouco usado. A gente usava antigamente quando o paciente ia com dreno para casa, ficava 10 dias com dreno e acabava exteriorizando uma fístula que estava pelo dreno. E aí, essa fístula, na maior parte das vezes, acabava fechando. Então, esse era o paciente que a gente fazia tratamento conservador. Você deixava em dieta zero, fazia NPT e aquela fístula fechava. Hoje, como a gente não usa dreno, e até uma das causas de não usar dreno é que a gente... isso não é comprovado, mas existia uma causa e efeito, assim, o dreno acabava causando uma reação inflamatória ali local e podia favorecer essa fístula. A gente tinha muito mais fístula quando usava. Então, hoje o tratamento conservador a gente raramente usa. E uma coisa que é muito importante é garantir uma via alimentar precoce. Na gastrectomia vertical, não tem muita opção de usar o estômago excluso porque ele não existe. Mas no bypass gástrico, se você tiver uma fístula da gastroenteroanastomose, você consegue fazer uma gastrostomia do estômago excluso. Isso daqui é um vídeo mostrando uma fístula numa gastrectomia vertical que foi drenada. Então, você tem um abscesso localizado lá perto do ângulo de Risch. Então, a gente entra por vídeo, lava essa cavidade de forma exaustiva
Não adianta dar ponto, não adianta tentar fechar, isso não vai fechar. Se estiver aberto, ele não vai fechar. Então, você lava de forma exaustiva, coloca dreno. E como é que a gente vai tratar isso? Atualmente, o tratamento endoscópico ele tem um efeito muito bom nisso. Então, a gente coloca um stent nesse local, porque não só na gastrectomia vertical, mas no bypass, o stent consegue recobrir essa área da fístula e na gastrectomia vertical ele consegue tirar o angulamento ou estenose que pode eventualmente ter sido feita lá na parte distal do estômago e aí consegue tratar isso. E como eu tinha dito, existem várias complicações tardias, como úlcera de boca anastomótica, deficiência de vitamina, mas a hérnia interna, para mim, é uma coisa que chama muita atenção. Por quê? Porque a hérnia interna ela é muito difícil de ser diagnosticada, ela passa de forma desapercebida na maior parte das vezes, e eu acho que é uma coisa que a gente precisa chamar muito atenção. Qualquer paciente que fez um bypass, ela é exclusiva de quem fez um bypass gástrico, né? Você não consegue ter hérnia interna no paciente que fez uma gastrectomia vertical. Qualquer paciente com bypass gástrico que tem uma dor crônica inexplicável no andar superior do abdômen, na maior parte das vezes, tendendo a dor a se localizar do lado esquerdo, até que se prove o contrário, mesmo com uma tomografia normal, ele tem uma hérnia interna. Então, se você tiver um paciente que tem um bypass gástrico no consultório, de vez em quando eu sinto muita dor que melhora, ou uma dor que não é compatível com o exame clínico, como se fosse uma isquemia mesentérica, porque acaba grosseiramente sendo, né? Você tem uma torção do mesentério do intestino delgado, então o paciente chega com muita dor, você vai palpar a barriga dele, ele não tem quase dor a palpação. E isso chama muita atenção, que muito paciente nosso vai para a emergência com muita dor. Não é nada, não tem irritação peritoneal, não tem leucocitose, tomografia está normal, e aí, não é nada. E aí vai embora. E aí você vê, aí o paciente vai no consultório, já fui 3 vezes na emergência. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, vai fazer um ultrassom para ver se ele tem colitise, vai fazer endoscopia para ver se ele tem a úlcera. Tudo normal, esse paciente precisa fazer uma videolaparoscopia diagnóstica, que é a última forma diagnóstica e o primeiro método terapêutico. Esse aqui é o espaço que a gente tem, né, que a alça, vocês podem ver, aquilo ali é o ângulo de Treitz. Então, a alça ela vem de lá para cá. Tá vendo? Tem uma setinha aqui que mostra o ângulo de Treitz vem da nossa direita para nossa esquerda. Então, a gente sempre fecha isso com uma sutura inabsorvível, mas a gente fecha gordura com gordura. Então, isso tem uma chance razoável de abrir. Então, toda vez que a gente for fazer uma videolaparoscopia no paciente, seja para operar no pós-operatório, seja para operar vesícula, operar um cisto de ovário, a gente sempre tenta dar uma olhada nesse orifício para ver se esse paciente, isso daqui não abriu de novo. Então, basicamente, o que eu queria que ficasse guardado é que hoje a cirurgia ela consegue aumentar a expectativa de vida, ela consegue diminuir de forma muito importante as comorbidades metabólicas e algumas neoplasias malignas estão associadas à obesidade, e ela melhora a qualidade e eficiência de vida. E, assim, lembrar, a cirurgia, o paciente tem que querer. Isso, para mim, é o mais importante. Assim, até hoje, eu nunca indiquei cirurgia para ninguém. O paciente que chegava no consultório, tinha indicação cirúrgica, eu nunca bati no ombro dele e falei, cara, você não quer fazer uma bariátrica? Por quê? Porque, para mim, é essencial que o paciente tenha que querer fazer a cirurgia, porque ele precisa querer mudar os hábitos dele. Obrigado, gente. Parabéns, Daniel. Excelente. Você podia voltar, por favor, naquele slide que você mostra os 2 tipos principais de cirurgia? Um dos primeiros que você passou. Isso, porque, então, acho que é para reforçar para os não cirurgiões como eu, né? Essas 2, então, cirurgias, você diria que são as mais realizadas em mais de 90% dos casos hoje, né? Isso. Que é o bypass gástrico e a gastrectomia vertical.
existe, assim, algum motivo de você optar por uma delas? Então, existe. Assim, aqui em Niterói, especificamente, a maior parte das cirurgias que são feitas são bypass gástrico. Por N motivos. Assim, é a cirurgia que é padrão Eu já ouro. notei isso, mas queria saber o motivo que vocês... É a cirurgia que é padrão ouro. É a cirurgia que foi mais realizada. Então, assim, tem muito paciente que chega no consultório e fala: cara, se tivesse opção, eu queria fazer o bypass porque meu pai fez, meu irmão fez, meu amigo fez e teve um bom resultado. Ela é a cirurgia que trata melhor o paciente com doença metabólica. Então, paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico, paciente, ela trata o refluxo, ela é uma cirurgia anti-refluxo, então paciente com refluxo tem que ser feita essa. E a gastrectomia vertical, ela é a cirurgia mais realizada no mundo atualmente, disparado. Mais de 60% das cirurgias bariátricas totais são gastrectomia vertical. Primeiro, é uma cirurgia mais simples de fazer. Então, assim, é muito mais fácil você treinar um cirurgião mais novo para fazer a gastrectomia vertical do que um bypass. Segundo, ela é uma cirurgia que te dá a opção de fazer um outro procedimento. Então, no início, a gente falava, pô, vai fazer uma cirurgia já pensando numa outra cirurgia? Mas, por outro lado, é muita pretensão você achar que você vai tratar uma doença grave como a obesidade com um tiro só. Então, o paciente que tem um bypass que volta a ganhar peso, ele não tem muita opção terapêutica, quase não tem. O paciente que tem uma gastrectomia vertical, por exemplo, se você pegar um paciente com 200 quilos, qualquer cirurgia que você fizer, dificilmente você vai ter um sucesso assim, você vai deixar ele fora da obesidade. Só que uma boa opção é você fazer uma gastrectomia vertical, mas aí você tem que conversar bem com o paciente para fazer com que ele perca peso e, eventualmente, transformar essa gastrectomia vertical no bypass. Paciente com doença crônica, a gente tem que fazer a gastrectomia vertical. Então, paciente HIV positivo, paciente que toma... a gente tem muito paciente reumatológico, então, paciente com lúpus, paciente com artrite reumatoide. O ideal é que você não faça o bypass gástrico. Paciente que faz uso crônico de anti-inflamatório, porque a gastroenteroanastomose ela é muito sensível a anti-inflamatório. E a gastrectomia vertical você pode usar sem problema. Então, acaba que esses fatores são os principais fatores que são levados em conta. A principal contraindicação para fazer a gastrectomia vertical é o refluxo, porque ela vai piorar o refluxo. Então, assim, paciente que tem refluxo, inclusive, ela pode criar refluxo em quem não tem refluxo. Então, isso é uma das principais contraindicações dela. Perfeito. Ok, esclareceu tudo para mim. Muito obrigado. Eu quero abrir para... Ainda temos um tempinho para perguntas ou comentários dos participantes, tá? Então, queria saber se alguém quer fazer um comentário ou uma pergunta. Daniel, fazer... Alô? Sim. Eu quero fazer um agradecimento. Agradecer a Rosati, agradecer a Daniel pela excelente aula que você deu para a gente. Muito didática, Daniel. Você transformou numa coisa fácil esse procedimento que é tão complexo com relação, não é, ao futuro desse paciente, as indicações, as contraindicações. Até parece que é fácil você falando desse jeito. Então, eu quero agradecer muito a vocês. Um beijo grande, Daniel. Obrigado. Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeira coisa, robótica. Como é que está a robótica nesses dois procedimentos? E aí, mais importante, lá para o meu lado, me fala alguma coisa sobre o doente que tem obesidade já tem colilitíase, tira a vesícula ou não na cirurgia metabólica ou bariátrica, ou deixa para operar depois? Por que não tirar a vesícula? Por que deixar para depois? Muito obrigado. Então, a robótica hoje, o maior benefício dela nos pacientes super obesos, porque você não faz força, né? No paciente, assim, eu operei um paciente semana retrasada com 190 quilos. Então, você tem que fazer uma força importante nas pinças. Então, é o benefício que tem no paciente que vai fazer cirurgia bariátrica primária. E hoje, o maior benefício da robótica é no paciente que faz cirurgia revisional.
que assim, o bypass, ele fez um bypass que ficou com uma estenose que é intratável por endoscopia. Ele tem que reoperar? A robótica é muito melhor para poder tratar esse paciente do que a cirurgia videolaparoscópica convencional. Mas esse atualmente é o benefício que tem. Então, assim, para você pegar um paciente com menos de 150 quilos para fazer por robô, uma ponderação que as pessoas que fazem muito robô têm é assim, você não vai pegar só paciente muito grave, paciente com uma cirurgia muito difícil para fazer com robô, porque você não vai aprender, né? Você não vai ter uma curva de aprendizado. Então, acaba-se que quem faz robô acaba operando quase tudo por robô. Mas o benefício comprovado que a gente tem é paciente muito grande ou cirurgia revisional. Da vesícula, existem alguns trabalhos que mostram se você associar cirurgia bariátrica a qualquer outro tipo de procedimento, seja procedimento ginecológico, seja principalmente vesícula, você dobra a chance dele complicar. Então, acaba que eu não opero junto. Então, se o paciente tiver sintoma, eu opero antes. Se o paciente não tiver sintoma nenhum, eu opero depois da bariátrica, quando ele emagrece. Só que, assim, eu tento, um paciente que tem cálculo e que vai fazer bypass, seja por indicação, seja porque ele quer, eu tento operar antes, porque eu tenho medo desse paciente eventualmente complicar desse cálculo. Se o cálculo for para via biliar, você não tem acesso por endoscopia. Então, eu acabo tentando tratar esse paciente antes. Mas, às vezes, ele não quer, às vezes ele é muito grande, às vezes ele não tem sintoma nenhum. Na maior parte das vezes, a gente acaba descobrindo antes da cirurgia, fazendo o pré-operatório, que a gente faz um ultrassom, então esse paciente está sintomático. Mas o ideal é operar separado. Ou opera antes, e quando a gente, no pós-operatório, faz ultrassom e descobre, o paciente com bypass, como ele não tem o estímulo duodenal, é muito raro ele ter até clínica, ele não tem nada, porque ele não tem estímulo duodenal, a vesícula dele praticamente não contrai, então é muito raro você, por exemplo, pegar uma colecistite no paciente com bypass. Agora, no sleeve, não. No sleeve é normal. O paciente tem um estímulo duodenal normal, né? Perfeito, Daniel. Ótimo, acho que ficou bem esclarecido. Não tendo nenhuma outra pergunta ou questionamento. Rosati? Eu penso... Rosati? Oi. Oi, Moisés. Moisés. Eu queria fazer uma pergunta ao Daniel a respeito. Primeiro, parabenizá-lo, né, pela apresentação. Obrigado. E segundo, Daniel, uma pergunta: como é que você aborda a questão psicológica desses pacientes que passam pela bariátrica, né? Eu conheço algumas pessoas que fizeram a cirurgia, ou seja, mas que com o tempo continuaram comendo, continuaram desregradas, infelizmente, e acabaram novamente ganhando peso, né? Ou seja, e aí acaba sendo, talvez, entre aspas, imputado ao cirurgião uma falha que não é dele, digamos assim. Como é que você tem lidado com isso? Até que ponto, dentro dos pacientes que você tem atendido, você tem visto, eventualmente, alguns pacientes voltarem a engordar por conta de não estarem bem educados do ponto de vista alimentar? Então, assim, até 30% dos pacientes eles acabam tendo algum reganho, e 10% dos pacientes eles têm o que a gente chama de falha terapêutica. Então, eles voltam a ter como... A falha terapêutica é quando você volta a ter comorbidade ou você volta a ter menos de 10% de perda de peso do peso original. Então, e eu já vi paciente assim, que tinha mais peso do que quando operou, depois de 10, 15 anos. E eu nem acho que isso é uma falha só do paciente. Outro dia eu estava lendo no livro e eu falei, cara, se o psicólogo, por exemplo, ele encara de uma forma diferente. Se você dá as orientações para o paciente, o cirurgião, né, e o paciente não segue, você fala, cara, ele não entendeu. E o problema é do paciente. E é normalmente a forma que a gente encara. E o psicólogo, ele vê de uma forma diferente. Ele fala, cara, se ele não entendeu é porque eu não soube passar. Então, eu acho que essa parte psicológica, para mim, é a parte mais difícil e mais importante. Porque, assim, biologicamente, você pegar o paciente, esquecer a parte psicológica, cara, cirurgia é excelente. Ele vai ter benefício, ele vai parar de tomar remédio, vai ficar livre de diabetes e tal.
O grande problema é que assim, é muito difícil você conseguir fazer com que esse paciente tenha um acompanhamento adequado, principalmente no meio particular. Eu tinha essa impressão que era mais fácil, mas assim, lá nos servidores, por exemplo, como a gente colocou a cirurgia plástica do paciente depois de 1, 2 anos, a liberação dele, aí ele fazer esse acompanhamento psicológico e nutricional e endocrinológico mais intensivo, lá eu tinha muito menos complicação do que eu tenho aqui. Porque aqui, muitas vezes, o paciente opera, você vai, orienta, cara, você tem que fazer acompanhamento. E ele não volta, ele acha que às vezes não é importante. Então, assim, isso daí, para mim, é a parte mais difícil. A gente bate muito nessa tecla, mas não é uma coisa simples. Não é uma coisa fácil de fazer com que o paciente faça esse segmento. E, na maior parte dos pacientes que voltam a ganhar peso, e provavelmente vocês já devem ter contato com alguém que operou bariátrica e ganhou peso, tipo, vamos almoçar com alguém que fez isso? Você vê que o paciente ele come mal, ele volta a comer de forma muito ruim, principalmente doce e bebida calórica, que são os principais vilões do reganho de peso. Isso é uma coisa que é muito difícil, assim, eu não sei como resolver. Eu acho que o acompanhamento é fundamental. Existem trabalhos que mostram, por exemplo, que o acompanhamento, ele às vezes tem um resultado na perda de peso até melhor que o uso de medicamento. Porque na Austrália, por exemplo, eles colocavam muita banda, que a gente não coloca aqui porque assim, a restrição alimentar única e exclusivamente não tem um efeito bom. Mas eles colocavam muita banda e o paciente tinha que assinar um termo que ele teria que pagar o custo dessa cirurgia se ele não fizesse acompanhamento. Então, o resultado da banda na Austrália é melhor do que em todos os outros lugares do mundo. Então, assim, o acompanhamento é fundamental. Fundamental. A cirurgia é só uma ferramenta. Se não fizer acompanhamento, não vai funcionar. É aquilo, né? É aquela situação, né, Moisés? Acho que Daniel, lógico, não tem tempo para abordar uma coisa tão extensa, né? Mas aí a equipe multiprofissional, acompanhamento psicológico disso tudo, né? Futura cirurgia plástica, tem um monte realmente de aspectos aí que uma aula dessa ficaria muito difícil realmente de abordar isso tudo. Mas essa sua pergunta tem tudo a ver. Acho que o psicológico do paciente está realmente muito alterado, né? Demais. Eu já vi, inclusive, em congresso, relato do indivíduo beber latas de leite condensado. Então, ele não pode comer nada sólido, ele bebe latas de leite condensado até... Isso fica muito difícil tratar. Ricardo Onofre. Bom, Daniel, a exposição dele é muito clara, ele já esteve falando conosco lá. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Mas a gente não pode deixar de falar da questão nutricional, né, Daniel? Você sabe disso melhor do que qualquer um. A cirurgia metabólica, ela tira um problema e coloca outros. E essa questão de nutrição proteico-calórica, ela ocorre muito em alguns pacientes que fazem cirurgia. Além de deficiência de ferro, zinco, tiamina, niacina, cobalamina, ácido fólico, vitamina D, vitamina A, vitamina E. Então, é importantíssimo que esses doentes sejam acompanhados por longo e, eu diria até que pelo resto da vida. Sem dúvida. Pela questão nutricional, né? Eles fazem, em 6 meses, quase todos, se não me engano, 22% desenvolve anemia. Sim. Anemia ferropriva. A deficiência de vitamina D também, 33% deles acontece. E assim, sucessivamente, vários outros elementos nutricionais ocorrem dessa. Dependendo do tipo de cirurgia que for feita, é mais ou menor essa repercussão. Então, chamar a atenção que esses doentes, uma nutricionista ou um nutrólogo tem que fazer parte da equipe de vocês, não só na orientação prévia, né? Há que ter uma pequena perda de peso antes do início da cirurgia, e mais importante ainda, a posteriori, né? O acompanhamento, eu diria, para o resto da vida em termos nutricionais.
O que a gente vê muito é que, na verdade, assim, isso aí é uma tecla que eu bato demais. Assim, o acompanhamento pré é só para você tentar excluir os pacientes que não podem ou não deveriam operar e orientar ele. O acompanhamento pós, que é o que os pacientes acabam largando, para mim, é o mais fundamental. É fundamental. Existiam, como eu disse lá, existiam alguns tipos de cirurgia, principalmente o Scopinaro e o duodenal switch, que o paciente morre de desnutrição. No Rio, teve uma época que o Scopinaro, que é uma cirurgia extremamente desabsortiva, ela ganhou fama, então tinha um monte de cirurgião que fazia Scopinaro. Eu nunca fiz e eu já desfiz uns 10. E aí começaram a fazer demais, e aí depois de 6 meses começaram a ter muita complicação nutricional. Eu vi um paciente com cegueira aguda por causa de um Scopinaro. Então, assim, é assustador. É exatamente o que o doutor Ricardo falou. A gente troca, às vezes, uma doença por outra. Por isso que hoje, no Brasil, é praticamente inaceitável você fazer uma cirurgia desabsortiva dessa monta. Porque nos Estados Unidos, no último trabalho que fizeram para ver quanto o paciente gastava por mês, era $2.500 de reposição. Então, assim, você imagina que no Brasil ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer, ninguém vai ter dinheiro para fazer isso. Uma cirurgia extremamente agressiva. Então, assim, hoje isso não é aceitável. Quando fizeram Scopinaro, eu lembro o primeiro congresso que eu fui quando era acadêmico, eu fui ver uma aula e eles falaram, resolvemos os problemas da obesidade. É uma cirurgia que o estômago ficava grande, então, assim, é a cirurgia bariátrica que o paciente vai emagrecer, ele pode comer o quanto ele quiser. Era exatamente assim a aula que eu vi. Eu falei, cara, isso nunca vai dar certo. Então, hoje é uma cirurgia que, assim, foi completamente descontinuada, é permitida ser feita ainda, mas não faz sentido nenhum. Bem, antes de agradecer o Daniel, eu quero agradecer especialmente a participação de todos que estão assistindo, porque a participação de todos é que faz essa reunião persistir e estar viva e ter sequência no futuro. Tá? E agradeço muito, Daniel. Quero passar a palavra para a Zelina, se ela ainda estiver aí. Acho que foi uma exposição muito clara de um assunto difícil, como falou bem a Vera, né? Um assunto difícil, mas expôs muito claramente a coisa, conseguiu fazer um resumo bom, mostrou até a cirurgia, que eu não entendi nada, mas dava até para entender alguma coisa ali da anatomia e tal. Então, ele mostrando, né? Ele mostrando, dava cola para a gente. Então, agradeço muito a ele, foi realmente muito, muito didático, muito bom mesmo. E, Zelina, você está me ouvindo? Acho que Zelina já teve que sair. Então, olha, obrigado a todos, parabéns, Daniel. Convido para na próxima terça-feira a gente fazer uma mini reunião sem temas, tá? Sem temas, só para a gente conversar sobre a nossa programação futura. E agradeço mais uma vez aí o Daniel e a todos os participantes. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer. Muito obrigado. Esperamos contar com você aqui futuramente. Tá bom, tá ótimo. Obrigado a todos. Gente. Até logo. Bom dia. Tchau, gente. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Não sei mais. Parabéns a Miriam e ao Rui.